furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando desço.
Prosseguimos então com a nossa programação manancial desta semana, uma vez que acabamos de ser abençoados pelo louvor, uma bela mensagem para a alegria, enlevo do nosso coração. Prosseguimos falando sobre a glória de Deus, não é? Como posso ver a glória de Deus? E o nosso texto hoje que nos fundamenta é o texto que Jesus diz para Marta: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Evangelho de João, capítulo 11 e o verso de número 40. Eu encerrei o bloco anterior falando sobre alguns personagens da Bíblia. Nós encontramos diversos homens de Deus, pessoas, mulheres, pessoas de Deus, que foram desafiados, foram chamados para viver uma vida de fé, para viver na presença de Deus. Para se relacionar com Deus, meu amado telespectador, quero chamar a sua atenção de forma muito firme neste momento, Não é? Todos nós falamos que cremos em Deus, falamos que queremos andar com Deus, queremos ter uma vida na presença de Deus. Mas andar com Deus é desafiador no seguinte quesito: é necessário confiarmos em Deus, é necessário crermos na ação de Deus, na provisão de Deus, no cuidado de Deus. É necessário. Quando eu vou, por exemplo, para o Salmo de número 121, salmista, autor desse Salmo Davi, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Eu estou numa parte baixa, numa região de topografia ou geograficamente falando cheia de montanhas, uma região montanhosa, estou ao sopé de um monte, ou seja, estou num vale e estou vendo meus inimigos ao meu redor, não é? Fazendo as suas armações contra a minha vida, e eu elevo os meus olhos para os montes, para cima, para o alto. Quem está em cima, quem está na altura que pode me socorrer? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí, reconhecendo a grandeza de Deus, caminhando por fé na presença de Deus, caminhando com Deus, ele tem a revelação do Espírito Santo que trabalha na sua vida, que auxilia a ele nos seus momentos de aperto, de dificuldade. Ele então, tendo esta revelação sobrenatural, intuitivamente da parte de Deus no seu coração, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Em outro salmo, o salmista diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, que somos de Deus, que andamos com Deus, que vivemos por fé, que não vivemos por vista, mas por fé, nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Uns mencionam que estão confiados em carros de guerra. Outros estão mencionados em cavalos, exército de cavalos, não é? De guerreiros, soldados. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então, meu amado telespectador, de uma parte a outra da Bíblia, nós temos esta revelação, a revelação em que somos desafiados a confiar em Deus, a crer em Deus, a andar na presença de Deus, a obedecer à palavra de Deus. Se queremos, de fato, vivenciar uma vida onde vamos experimentar, sim, as provações, onde vamos experimentar as grandes adversidades, não é? Que são inerentes a esta vida, mas uma vida assim, vitoriosa, e vou além, usando as palavras do apóstolo Paulo: em Cristo Jesus, nós somos sobre todas estas coisas mais do que vencedores. Veja que o apóstolo Paulo não traz apenas uma condição de vencedor ou uma condição de vitória àqueles que estão em Cristo Jesus, mas ele usa a expressão de intensidade: nós somos mais do que vencedores. Não somos simplesmente vencedores, mas somos mais do que vencedores.
Quando nós nos voltamos para as Escrituras Sagradas, nós somos desafiados a esta realidade cristã. Então, não é simplesmente eu dizer, eu sou cristão, eu quero Deus, eu tenho Deus, eu vivo com Deus. É pela nossa conduta dia a dia, pela nossa perseverança dia a dia, é pela nossa persistência dia a dia. Melhor ainda, é pela nossa vida de fé, é pela nossa vida de comunhão, é pela nossa vida de perseverança em seguir a Deus. É que nós damos, com as nossas obras, com a nossa conduta, nós damos declaração se somos ou não pessoas que vivem por fé. Quando olhamos para a sociedade humana, muito especialmente nos nossos dias, nós observamos qual é o princípio, quais são os valores que norteiam hoje a nossa sociedade no sentido de avaliar ou no sentido de valorizar uma pessoa, o ser humano. Ela é avaliada, ela é valorizada por aquilo que ela ostenta ou por aquilo que ela aparenta, não é? Ela mostra, ela ostenta uma aparência, não é? Uma aparência de alguém que é uma pessoa bem posicionada na sociedade, uma pessoa que é bem, tem uma bela formação, não é? Uma formação intelectual, educacional e etc., institucional. E por aí, não é? Ela é avaliada, ela é valorizada, faz parte de uma família tradicional da nossa sociedade. Geralmente, estes são os quesitos para que uma pessoa seja avaliada, valorada em nossa sociedade. Não é assim? Falando-se ou em se tratando de reino de Deus, de vontade de Deus, de querer de Deus. Mas sobre isto nós prosseguiremos falando no próximo bloco, logo após mais um intervalo comercial.